Saudações pessoal, que é o professor Sansão para mais uma aula de Geografia e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o continente africano. Lembrando que é um continente extremamente extenso e que existe muitas peculiaridades, ou seja, existem muitos problemas quando vamos desde a questão estrutural da questão econômica, quanto também quando vamos trabalhar. Próxima aula nós vamos falar sobre a questão da população desse continente e nós vamos ter ainda vários tópicos para trabalhar, ok? Então, quando vamos trabalhar sobre essa questão, sobre as fronteiras africanas, devemos imaginar o seguinte, que devido ao processo de colonização do continente africano, ele foi basicamente em sua totalidade colonizado e eram distribuídos, ou seja, colonizado por ingleses, por franceses, portugueses, ou seja, eram muitas nações que estavam dominando determinadas áreas do continente africano. Então, com isso, se nós temos várias pessoas dominando um determinado local, então cada um quer delimitar o seu território, ou seja, é tipo como se fosse um terreno e que as pessoas quisessem fazer muros, ou seja, cada um quer um pedaço, então vai murar a sua parte. Então, esse processo de demarcação desses colonizadores que foram portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, alemães, italianos, eram muitos, ok? Então, essa demarcação trouxe alguns, ou seja, talvez nem alguns, posso dizer até muitos, mas muitos problemas para essa região. Principalmente eu vou trazer dois principais aqui, que foi o impedimento do desenvolvimento desses povoados e teve uma grande exploração de minérios para exportação, ok? Então, eram dois grandes problemas. Lembrando que existe, eu acho que talvez o maior problema de todos, que foi o processo de escravização, principalmente de dois povos, que eram os bantus e os sudaneses, ou seja, eram de etnias, de regiões diferentes. Então, estamos em pleno século XXI e o processo de racismo ainda é muito, mas muito grande no mundo, ok? Então, depois de um determinado momento, quando essas nações eles começaram a sair devido a um certo processo de pressão, eles começaram a abandonar esses determinados locais, começou a ter um grande problema, porque vamos dizer o seguinte, uma determinada nação, vamos dizer os portugueses, estavam dominando um determinado local. Porém, dentro desse local, tinham escravos, tinham várias tribos que tinham o seu território, mas que eram rivais, ok? Mas esse território todinho pertencia a uma determinada nação. Quando essa nação foi embora, houve o processo de divisão, ou seja, desse local. Qual é o grande problema? É que nessa divisão, você tinha que terrenos que eram de uma tribo passou a pertencer a duas. E o problema era que existiam tribos rivais. Tinha algumas tribos que eram amigas, mas em uma boa parte eram tribos rivais. Então começou um grande problema que foi guerra entre as tribos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, porque os países não conseguiam mais se sustentar naquele determinado local. Por exemplo, você tem Inglaterra, tem a França, região do Marrocos, entre outros. Então, você tinha justamente que eles não conseguiam mais administrar
esse determinado local. Porque se tinha muita briga entre tribos, aquele país estava dominando, ele tinha que garantir a segurança daquele povo. E para eles não era bom. Então, começaram um grande problema, que foi a guerra entre essas tribos. E lembrando que também nessa época começou um redesenho desse continente, né? Porque, por ser um continente relativamente antigo, assim, na questão de ocupação, o processo de industrialização desses locais foi uma industrialização tardia. E depois que esses países saíram, você tinha líderes que eram, ou seja, da elite, feito por o povo, alguns historiadores falam, da elite tribal, e eles eram extremamente opressores. Ou seja, você tinha que o Estado, ele controlava muito, mas muito, todos os setores da economia e também da população. E qual é o grande problema desse local? Você tem uma grande pobreza nessa região e você tem, as únicas fontes de rendas que tem, devido à corrupção ser muito grande nesses locais, você não tem uma distribuição de renda adequada para a população. Então, já você observa que já é um grande problema para esse local. Você tem alguma riqueza, sim, mas você tem uma administração corrupta. Então, isso vai gerar um grande problema, ok? E junto a isso, teve outro grande problema. Lembrando, você tem uma região que é extremamente problemática. A culpa é dos seus habitantes, ou seja, daqueles que são nativos dessa região? Não, não são. O maior problema foi o processo de colonização, ou seja, por exemplo, hoje estamos aqui em Passira, chega alguém, por exemplo, da Arábia e querer trazer com eles e querer implantar aqui à força a cultura deles. Não, os homens lá, eles usam uma espécie de vestido, então todo mundo aqui tem que usar. Então esse foi o grande problema. Ou seja, os colonizadores, além de estar colonizando, eles também traziam e forçavam as pessoas a utilizarem aquele determinado tipo de cultura. Então, nessa época, houve tipo como se fosse uma lei chamada Lei do Apartheid. Então, a Lei do Apartheid significa, na etnia, né, ou seja, no idioma dessa região, que assim, nós temos vários tipos de etnias e temos vários tipos de língua, ou seja, dialetos africanos. Entre uns dos dialetos, essa palavra apartheid significa separação, ou seja, os brancos, ou seja, os colonizadores queriam separar os brancos dos negros, dos pretos negros, ok? Então, lembrar o seguinte, os negros, eles não tinham acesso, por exemplo, eles não podiam ter propriedades privadas, eles moravam em locais diferentes dos brancos, ou seja, os brancos, eles se sentiam superiores aos negros, onde isso não existe. Nós somos criação de Deus, brancos, pretos, pardos, índios, o que seja, nós somos criação, somos feitos por Deus, ok? Então, sempre lembrar disso. Então, nesse processo, houve uma grande pressão, principalmente da ONU, para que isso pudesse acabar, porque era lei, ok? Então, isso não era apenas um negócio criado assim, não, isso era lei mesmo, ok? Em 1900, isso pegou basicamente de 1910 a 1994, para vocês terem uma noção, 84 anos isso.
Então, depois de muita luta, muita guerra, principalmente você tem a pressão de vários países, a pressão das Nações Unidas, e principalmente um movimento social, ou seja, da população, para que isso pudesse acabar, que eles tivessem direito. Eles não podiam ter direito à política, nada, ou seja, eles queriam o direito, ou seja, a igualdade. Ok? Então, devido a uma forte pressão, eles não conseguiram, assim, os brancos, né, eles se intitulavam os brancos, a raça superior, não conseguiram se sustentar no poder, e chegou um momento que eles tiveram que ir embora e tiveram que ser realizada uma eleição, onde depois dessa eleição, teve o primeiro presidente negro da África do Sul. Lembre desse nome, Nelson Mandela. Para terem uma noção, ele passou 27 anos preso. Nesse processo de luta das pessoas pela igualdade, pessoal, morreram muitas pessoas mesmo, ok? Depois eu vou mandar para vocês uma relaçãozinha de como é que eu posso dizer, de filmes, ok? Vou mandar umas indicações de filmes para vocês assistirem, tá certo? E com isso você teve mais muitos conflitos na África. Ou seja, eu falei para vocês daquela questão do redesenho dessa região. Então você tem várias e várias tribos. Então, com isso trouxe muito conflito, muitas guerras, Ruanda, entre outras. Você tem massacres, principalmente tivemos que foi talvez um dos piores, que foi o massacre de Ruanda. Então, nesse mapa aí, vocês podem observar os conflitos que teve nessas regiões aí, ok? E por último, tem a África. Qual o papel da África na nova divisão internacional do trabalho? Ou seja, essa dita ou divisão internacional do trabalho qual é a função de cada país no processo de produção. Então, você tem países que têm uma função mais tecnológica, você tem outros países que têm uma industrialização, mais uma industrialização secundária, e você tem uns países que é feito a África, por exemplo, também, que a sua maior fonte é todo o processo de primário, ou seja, uma industrialização primária. E até hoje, vejam, acabou a escravidão, acabou. Porém, você tem uma escravidão que chamamos de escravidão contemporânea, ou seja, um novo tipo de escravidão. Você tem pessoas que são colocadas a viverem em situações extremamente precárias, trabalhar muitas horas e receber muito pouco. Então, nesse processo da nova divisão internacional do trabalho, nós temos que você tem os países desenvolvidos, industrializados, tem os países emergentes e você tem os países que são subdesenvolvidos. E desses subdesenvolvidos, que são aqueles que estão em processo de industrialização, a África ainda está muito abaixo disso. Principalmente, ela só é muito focada, principalmente no setor primário, no setor de extração de minério. Porém, hoje em dia, a África está recebendo muito investimento, principalmente da China. Investimentos bilionários, hein? Então, pessoal, estamos terminando mais uma aula de geografia. Daqui a pouquinho eu estarei postando essa aula na plataforma. Vai estar lá as indicações das atividades que vocês vão fazer ela pelo livro, tá certo? Então, espero que tenham gostado. Façam anotação no caderno de vocês. Assistam. Se não entendeu bem, mande mensagem para mim, que eu estou à disposição de vocês, tá certo? Então, pessoal, tchau, tchau. E uma boa aula a todos.